Dr. Rodrigo Janot, antes de mais nada, cumprimentos por sua resistência física, porque Vossa Excelência está há mais de 10 horas respondendo perguntas. Agora saiba que esta resistência é de todos que estão aqui, tanto dos senadores como dos assessores parlamentares, dos jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas. Estamos aqui pela importância dessa sabatina. E foi bom nós termos constatado essa sua resistência, doutor Janot, porque Vossa Excelência, quando disse hoje pela manhã que quer dar combate sem trégua à corrupção, Vossa Excelência vai precisar de muita resistência, porque se há coisa que não tem faltado no Brasil é corrupção. Então, há muito trabalho por fazer, e Vossa Excelência disse aqui hoje também que está concorrendo à recondução porque o senhor quer servir a nação. Então, é muito bom que Vossa Excelência esteja com essa disposição. E Vossa Excelência está aí enfrentando essa exaustiva sabatina porque Vossa Excelência mostra estar consciente de que tem um papel transcendental como chefe supremo do Ministério Público Brasileiro. Vossa Excelência tem o poder de contribuir decisivamente, por que não, a uma depuração na vida brasileira, especialmente na política, hoje em dia bastante desacreditada. Vossa Excelência pode transformar isso que tem se chamado de Operação Lava Jato na Operação Lava Brasil. Eu tenho poucas perguntas a fazer, doutor Janot, e objetivamente passo a elas. Na semana passada, logo após Vossa Excelência ter oferecido denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados, senhor Eduardo Cunha, e contra o senador Collor de Mello, Vossa Excelência recebeu uma insinuação do presidente da Câmara pelos jornais de que estava procedendo com parcialismo, com seletividade, ante o rol de acusações que tem pela frente. Porque disseram, principalmente disse o senhor Eduardo Cunha, e não foi dizer, foi pergunta, por que eu primeiro? Por que nós primeiro? E essa provocação, digamos assim, ela despertou uma natural curiosidade entre muitos. Então é a primeira pergunta que lhe faço. Por que Vossa Excelência começou por Eduardo Cunha e Collor de Mello, tendo à mão uma lista muito grande e restringiu até agora apenas 2 denúncias? E bem que gostaríamos de saber, mas temo que Vossa Excelência vá arguir que se trata de sigilo, gostaríamos de saber mais ou menos quantos políticos o senhor tem para denunciar. Vossa Excelência disse aqui hoje que já tem mais ou menos de 50 a 60 delações, que Vossa Excelência prefere chamar de colaborações premiadas. Então, a primeira pergunta é essa: por que Eduardo Cunha e Collor os primeiros? E quando vem os próximos? Quanto tempo ainda a população brasileira vai esperar pelos próximos denunciados? E Vossa Excelência disse depois, e a minha segunda pergunta, disse o óbvio, mas o óbvio é sempre importante dizer, do seu ponto de vista processual, e ainda mais pelo grau de Vossa Excelência como Procurador-Geral da República, que colaboração premiada por si só não é prova, quando muito é indício. Teoria não dispensa a prova, disse Vossa Excelência, e disse bem, precisa da corroboração das provas. Então, a pergunta: os senhores do Ministério Público Federal que estão investigando ao lado de um proeficiente trabalho da Polícia Federal,
Os senhores estão conseguindo as provas que corroboram estas 50 ou 60 colaborações premiadas? É uma curiosidade que o Brasil inteiro tem de saber. Porque é daí que os senhores vão montar as denúncias que brevemente encaminharão ao Supremo Tribunal Federal. Então, se Vossa Excelência puder me responder essa pergunta, ficaria muito satisfeito e tenho certeza que todos que estão aqui ficariam satisfeitos. Se estão tendo corroboração das provas necessárias para consolidar, para basear as futuras denúncias. E aos poucos, é a terceira pergunta, doutor Janot. Aos poucos nós vamos tomando conhecimento pelos jornais, pelo que se consegue filtrar das investigações policiais e do Ministério Público, que os delitos cometidos contra o dinheiro público brasileiro não se limitam a Petrobras. Inúmeras outras estatais também foram vítimas da sanha criminosa daqueles nomes que estão aí nos noticiários todos os dias. Então eu queria saber de Vossa Excelência se já há e em que estágio as investigações contra, por exemplo, o BNDES, Eletrobras, Caixa Econômica, além dos fundos de pensão das estatais, com destaque especial ao Postales dos Correios, que teriam sido objeto de grandes desvios. E quero levar um pouquinho adiante essa curiosidade que todos nós temos, porque se Vossa Excelência está aqui hoje, com toda essa disponibilidade e paciência, e daqui a pouco vamos estar votando a sua recondução a um outro mandato na Procuradoria-Geral da República, nós queremos ouvir sobre um outro fato sobre o qual se comenta muito. Jornais, capas de revistas, especulações insistentes, que é com relação aos indícios que haveriam de uma possível conivência, ou quem sabe mais do que conivência, de uma cumplicidade com os empreiteiros já presos do ex-presidente da República, Lula. Há inúmeras manchetes dizendo a todos os instantes: as investigações estão chegando perto do ex-presidente, ou mais, estão chegando perto do Planalto. O Brasil inteiro quer saber se isso é verdade, se essa investigação está acontecendo. Também gostaria de ouvir a sua resposta a este item de curiosidade nacional. E a minha última pergunta, senhor Janot, é um questionamento de uma outra ordem, que não dos escândalos, mas de um grande defeito institucional da gestão pública brasileira. Aproveitando uma declaração sua hoje, perto do meio-dia, que é uma verdade, de que a União exerce uma hipertrofia tributária sobre os estados. E eu quero lhe perguntar isso, doutor Janot, porque, tanto quanto ao meu colega Amorim, aqui do estado do Sergipe, o meu estado do Rio Grande do Sul vive uma agudíssima crise financeira, exatamente decorrente desta hipertrofia tributária da União. O famoso centralismo dos impostos pela União Federal. O Rio Grande do Sul hoje é um estado que não tem recursos para nada, nem para comprar uma bicicleta, se quiser. Não tem de onde tirar. Capacidade de endividamento esgotada. Depósitos judiciais exauridos. Arrecadação em queda vertical. E o dilema é tão grande, doutor Janot, que se o governador do Rio Grande do Sul, Sartori, paga a prestação mensal da União,
ele deixa de pagar o funcionalismo, como deixou há bem poucos dias. É a escolha de Sofia. E aí ele deixou de pagar há poucos dias a União e sofreu uma intervenção, um bloqueio dos recursos do Rio Grande do Sul, porque tinha que pagar a União. Se ele pagasse os funcionários, não pagava a União. Se pagasse a União, não pagava os funcionários. Como Vossa Excelência tem a prerrogativa de dar parecer nas ações da União, quando a União exige o cumprimento dos contratos firmados com os Estados, e Vossa Excelência disse aqui hoje que há uma hipertrofia tributária, Vossa Excelência sugeriu que se agisse aqui no Congresso para buscar o poder federativo mais favorável aos Estados. Numa situação dessas, como do Estado do Rio Grande do Sul, o Estado do Sergipe, provavelmente outros brevemente, Vossa Excelência concordaria com o bloqueio dos Estados, que pode levar à fome, ao descontrole da segurança pública, ao caos da saúde e da educação? Então, são as minhas 4 perguntas, e fico muito satisfeito se Vossa Excelência puder respondê-las. Okay. Concedo a palavra ao procurador Rodrigo Janot. Senhor senador, posso lhe afirmar com convicção plena que não houve nenhuma seletividade ou nenhuma composição para que fossem oferecidas essas 2 denúncias. A investigação é técnica e não se deixa contaminar por aspectos políticos. Os inquéritos foram instaurados todos ao mesmo tempo, o que não quer dizer que as investigações sigam o mesmo tempo. Com a colaboração, nós temos que seguir e obter provas, sim, porque a colaboração não pode servir de base para uma denúncia. E você tem, na colaboração, alguns fatos mais detalhados e outros menos detalhados. Isso gera, então, um tempo diferente de amadurecimento dos inquéritos. Essas 2 denúncias foram oferecidas porque os inquéritos se amadureceram na frente de outros. No que se refere às delações, eu me expressei mal, então, senador. Na verdade, foram celebrados 28 acordos até o dia 3 de agosto, sendo 10 deles firmados perante o Supremo Tribunal Federal. Não se trata de 50, foram 28 contabilizados até o dia 3 de agosto. Para que eu ofereça uma denúncia no Supremo, o Supremo é a mais alta corte de justiça do país, e o grau de exigência do Supremo para receber denúncias dos mais altos dignatários da República, ela é maior, esse grau de exigência é maior. Daí porque o equilíbrio e a calma na configuração da peça acusatória, que tem que conter o menor número de erros possível. Então, subir sim o nível de exigência para a feitura de denúncias em razão de o Supremo ser a mais alta corte de justiça do país. Os processos que estão sob minha responsabilidade, não recebi ainda nenhum que envolva a investigação que não seja a Petrobras. Todas as notícias que saem sobre outras investigações se referem ao desenvolvimento do tema em Curitiba, em primeiro grau de jurisdição, e não ao Supremo. Se existe conivência ou não existe conivência de autoridade ou de ex-autoridade com empreiteiras,
Isso é um fato que não está submetido sob a jurisdição do Supremo. Então, não posso lhe dizer se isso é fato ou se não é fato, né? Então, se não é do meu conhecimento e essa questão da investigação não está submetida ao Supremo Tribunal Federal. No que se refere à questão da federação, o que eu disse é que havia uma hipertrofia do ente federal central. É o federalismo brasileiro que tem um desenho que leva à hipertrofia do ente federado central. A distribuição de competência tributária, isso é matéria típica de Constituição. E a Constituição estabelece a forma de repartição da arrecadação dos impostos. Essa é uma questão, para que possa ser alterada, é uma questão que depende do Parlamento. Então, está na mão dos senhores uma proposição, a possibilidade de propor, seja uma nova reorganização dos Estados federados brasileiros, seja da distribuição de competência tributária. Quanto à eventual manifestação minha em processos que poderão vir a ser ajuizados perante o Supremo Tribunal Federal, se eu dou a minha opinião agora, eu estou impedido de oficiar nos feitos. Então, eu infelizmente, não tenho como, tecnicamente, me pronunciar sobre a questão sobre a qual eu serei chamado para intervir, eventualmente, em processo de tramitação no Supremo Tribunal Federal. Eu ousei perguntar, doutor Janot, se Vossa Excelência nos daria uma ideia de quando virão as próximas denúncias? Quanto tempo? Senador, é difícil de eu fazer essa previsão porque depende do amadurecimento das investigações. As investigações, assim, elas têm, a gente tem lá um termômetro, uma marcação. Investigação é muito ruim, ruim, regular, boa e ótima. Quando ela chega em ótima, é quando ela está apta a ser judicializada. E nós temos que passar essas fases. E a velocidade dessas fases é diferente. Então, por exemplo, uma investigação, dependendo da descoberta de um fato novo, ela pode pular de uma vez só de muito ruim para ótimo. Então, é difícil fazer esta previsão porque depende do amadurecimento das investigações. O que eu posso dizer é que nós estamos empenhados em buscar provas sobre todos os fatos que chegaram ao nosso conhecimento. A investigação evolui, a expectativa é boa, mas, infelizmente, eu não tenho como fazer essa previsão, senador. Obrigado.